Para a gente explicar o que é a ablação de um tumor, você olha no fígado, na tomografia ou na ressonância e você identificou um tumor no fígado, ou no rim, ou no pulmão. Tumores pequenos. Então, o primeiro conceito a ablação é um tratamento para tumores pequenos. Você traz uma agulha e você coloca no centro desse tumor. Isso, um intervencionista bem treinado vai olhar o fígado e acerta o centro da lesão. E daí você pode ligar um gerador de micro-ondas ou de radiofrequência, ou você pode congelar com uma crioablação por alguns minutos e você elimina aquele tumor com uma margem de segurança. E hoje a gente sabe que a ablação, queimar esse tumor em loco, isso depois vira uma cicatriz, em termos de cura, para pequenos tumores de rim, de fígado, de pulmão, é tão efetivo quanto operar. Pois bem, nem sempre foi assim. Então, a ablação começou há mais ou menos 30 anos. A primeira ablação renal foi feita por uma médica de Boston, que eu tive a oportunidade de conhecer e de treinar com ela, chamada Gervais, Deborah Gervais. Quando a Deborah fez o primeiro tratamento de um tumor renal em 1997, não foi usando a mesma agulha que a gente usa hoje, nem a mesma técnica, nem o mesmo conceito de margem de segurança. Então, a ablação no início dos anos 2000 sofreu muita crítica porque o resultado era inferior à cirurgia. E mesmo no início dos anos 2000, de fato era. As agulhas foram se desenvolvendo, os intervencionistas foram se desenvolvendo e aprendendo o conceito da margem de segurança. Você precisa dar uma margem de no mínimo 0,5 centímetro de segurança. As agulhas ficaram melhores, fazendo zonas de ablação, a área de tratamento mais homogênea, de forma que o calor dentro do que está sendo ablado seja homogêneo para matar o tumor por um todo e também essa margem de segurança. E isso, então, nos últimos anos, a gente começa a ter ferramentas e uma técnica específica para conseguir replicar o resultado da cirurgia a ponto de ser tão bom quanto a cirurgia, quanto retirar o tumor em termos de cura. Para casos mais complexos, onde a gente hoje trata vários tumores de fígado ao mesmo tempo, tumores pequenos, existe uma técnica onde você concilia essa cateterização do fígado, joga contraste direto no fígado, o mesmo contraste da tomografia que a gente faz, contraste iodado. Para fazer uma tomografia de contraste, você usa 100, 120 ml para fazer uma tomografia. Quando você está na cateterização do fígado, você usa 5 ml e você tem uma tomografia com contraste. Às vezes até melhor do que a tomografia que você fez na veia. Então, só com 5 ml. Isso permite que a gente faça várias tomografias com contraste, para que você possa várias vezes identificar aquele tumor que você está tratando e conseguir acertar o centro do tumor e fazer o tratamento de uma forma adequada e segura. Então, existe hoje um aprimoramento da técnica em que não é para todos os casos, mas para casos mais complexos, a gente pode, com uma punção na artéria, cateteriza o fígado e você com isso consegue tratar vários tumores ao mesmo tempo no fígado, por exemplo. Então, antes se pensava em tratar com ablação quando você tinha 1, 2 tumores no fígado. Hoje não. Hoje a gente consegue tratar múltiplos nódulos, 15 nódulos, 13 nódulos. Desde que os nódulos sejam pequenos, a gente pode tratar com ablação. Com qual benefício? O benefício desse paciente ir embora no dia seguinte, o benefício desse paciente ter menos transfusão sanguínea, menos dor no pós-operatório, menos complicações tipo hérnia, tipo infecção de ferida no pós-operatório. Então, o estudo que demonstrou que a ablação era tão eficiente quanto operar em termos de cura do câncer, ele também mostrou que a ablação, o paciente fica menos tempo internado, menos tempo fora do seu trabalho, menos tempo sem fazer exercício, e foi tão gritante que o estudo foi interrompido no meio. Não foi um estudo que terminou. Ele foi considerado antiético continuar.
Então, foi um estudo que se pretendia um número de pacientes e teve que parar no meio. Não precisava mais continuar o estudo, já tinha provado o que ele queria, que era mostrar que ele não era pior, a ablação não é pior do que operar. Ele provou que a ablação é tão efetiva quanto operar tumores menores do que 3 centímetros. Mas ele também provou que o paciente fica menos tempo internado, que o paciente fica menos tempo fora do seu trabalho, que o paciente tem menos complicações. Por isso que hoje, para tumores menores que 3 centímetros, eu acho que todo paciente deve procurar um intervencionista, verificar se é possível realizar o tratamento dele sem precisar abrir a barriga, sem precisar de um procedimento maior. E cabe ao intervencionista, em contato com o cirurgião, em contato com o oncologista clínico, em contato com o radioterapeuta, decidir qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Perfeito. E uma última pergunta mais teórica, assim, da tua opinião, que hoje a medicina ela caminha, a gente vê muitas especialidades tratando a mesma doença, né? Tem plástico operando o nariz, tem otorrino operando o nariz, tem vascular tratando, fazendo plástica, tratando lipedema, enfim. Isso está comum hoje na medicina. Se a ablação ela é uma cirurgia percutânea e tem as suas complexidades, precisa ter um entendimento por imagem, precisa dominar técnicas avançadas, não simplesmente colocar uma agulha e realizar ali o método ablativo. Como você vê a evolução dessa técnica no futuro e até pensando em outros países, o que eles estão fazendo para fazer um treinamento de ablação? A pessoa tem que ser um oncologista intervencionista, ela pode dentro de uma outra área ela fazer um treinamento curto e já realizar? Como que você entende isso, onde cada um tem seu papel ali no tratamento da doença? Eu acho, no Brasil, a medicina, ela, em primeiro lugar, deve ser praticada por médicos. Tá? Eu acho que em outras áreas a gente vê a medicina sendo praticada por dentista, por farmacêutico e com alguns resultados, às vezes, muito ruins. Então, eu não consigo entender um dentista colocando preenchimento de bumbum, por exemplo. Não consigo entender. Mas eu não consigo entender uma pessoa que vai num dentista para colocar um preenchimento de bumbum. Assim, a pessoa sabe já que ela não está fazendo com alguém treinado naquilo. Tá? É um esteticista injetando substâncias no rosto, no nariz de uma pessoa. Eu não entendo como que a pessoa não entende que aquilo não vai dar certo, que a chance daquilo dar errado é muito grande. Recentemente teve a morte de um paciente por um peeling de fenol feito por uma esteticista. Como que uma pessoa se submete? Ela sabe que ela não está fazendo isso com um médico. Então, eu acho que cabe aos conselhos federais de medicina, estaduais de medicina, controlar isso e que a lei seja aplicada. Exercício ilegal da medicina é crime. E isso a gente está vendo, eu não vejo muita gente se defendendo disso. Eu não sei se é espaço para Ministério Público, foge do meu conhecimento técnico, como que isso pode ser combatido. Em relação à área médica, todo médico que esteja capacitado a exercer qualquer procedimento pode exercê-lo. Agora, da mesma forma como eu acredito que um plástico faça uma cirurgia plástica melhor do que um cirurgião vascular, da mesma forma como eu acredito que um cirurgião de cabeça e pescoço faça melhor uma cirurgia de tireoide do que um otorrino, eu acredito que uma ablação vai ser feita melhor com um oncologista intervencionista. Depende muito do conhecimento de imagem. Não é só colocar uma agulha. Depende muito do conhecimento de guiar esta agulha, acertar um alvo com precisão, checar as estruturas que estão ao redor. Então, tem uma parte de imagem que o oncologista intervencionista é treinado por 4 anos, 5 anos. E o cirurgião faz um treinamento de 5 anos para operar. Não faz um treinamento para se guiar por imagem. E depois um final de semana de treinamento, eu não acho suficiente para capacitação.
O resultado, eu acho que da mesma forma não vai ser o melhor resultado. E quando você tem um problema oncológico, é muito ruim quando a gente vê um paciente que poderia ter sido curado se tivesse sido tratado mais apropriadamente. De modo que eu acho que no futuro eu vejo que o intervencionista deve ficar com um nicho, né? Deve ser procurado pelos pacientes sempre que houver pequenos tumores e grandes tumores ficar com o cirurgião. Da mesma forma como dá para fazer ablação de tumores grandes, mas o resultado é pior, um cirurgião tentar fazer ablação de tumores pequenos vai ter um resultado pior. Então, eu acho que a gente deve procurar pensar no que é melhor para o paciente. Melhor para o paciente, pequenos tumores, intervencionista que tem treinamento para trabalhar guiado por imagem, trata. Então, tem um pequeno tumor no rim. Um intervencionista trata esse tumor. Se o urologista quiser operar com o robô, ele pode. E em muitas situações vai ser equivalente. Mas se um urologista tentar fazer um tratamento guiado por imagem, ele precisa ter um treinamento específico que hoje não está sendo oferecido. Precisaria ter um conhecimento mais aprofundado de imagem, precisaria ter um treinamento técnico que hoje não está sendo oferecido. Não sei, no futuro pode ser que seja, tá? Mas hoje não é. Da mesma forma eu penso para o fígado, da mesma forma eu penso para o pulmão, da mesma forma eu penso para a tireoide, penso para nódulos ósseos. A gente pode tratar pequenos tumores no osso, pequenos tumores de tireoide. A diferença do órgão é pouco relevante quando você tem o domínio da técnica. Então, a técnica para se tratar um nódulo no osso é pouco diferente da técnica que se usa para tratar um nódulo na tireoide, para tratar um nódulo no pulmão. Agora, a técnica que se usa para tratar um nódulo na tireoide é totalmente diferente da técnica que se usa para retirar a tireoide.